Muitas pessoas têm informações acerca de Deus, mas não o conhecem. Apenas têm simpatia com Ele. Porque Deus atendeu alguma necessidade familiar, ou no âmbito da família, ou no âmbito da saúde, ou na economia. Simpatia não faz ninguém dar a vida. Você pode até anunciar a outras pessoas sobre Deus, mas conhecer não sabe. E se não conhece, não consegue amar. Assim como você tem simpatia com um médico que te orientou, e você diz a outras pessoas o quão profissional é aquele médico, não é? Mas isso não quer dizer que você é fiel a esse médico, a ponto de dar o seu futuro, sua vida para ele. Mas então, o que é que faz eu ouvir e saber realmente de Deus? Quando eu me importo com Deus, eu considero a Ele acima de todos. É aí que eu tenho interesse de ouvi-lo. E quando é que eu realmente me interesso a ouvir a Deus acima de mim mesmo? Quando todas as minhas expectativas comigo mesmo e com os demais se frustram. Aí então eu busco ouvir, eu busco me observar, eu busco mudar com mim mesmo a fazer caso à voz de Deus. Na condição de darmos ouvidos a Deus, ativamos a fé, que obedece. Como está escrito em Salmo 78, versículo 3. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Uma coisa é ouvir dos nossos pais os feitos de Deus. Outra coisa é termos a experiência pessoal com Deus, de ouvir Ele e saber dele o que eu preciso saber. É uma experiência inexplicável. É algo que não me faz ficar na mão de ninguém, mas saber quem é Deus de verdade. E você, o conhece? Se você conhece a Deus, quais têm sido as suas experiências com Ele de vida? Quem ouve e sabe a respeito de Deus, não tem como se calar. Não tem como ficar indiferente a Deus e às pessoas que têm convívio com ela. Ela tem que falar do que Deus fez e faz na vida dela, do que Deus é. Mas muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas não têm feito saber a outros. E por que não? Porque não conhecem verdadeiramente Deus. Você pode conhecer que Deus é capaz de fazer milagres. Você pode conhecer Deus pelas experiências que outros dizem, mas você jamais será fiel a Deus se você não o conhece. Porque o dia em que você conhecer a Deus, você vai entender a necessidade diária de estar sempre aprendendo com Ele. E tudo isso porque você quer agradar a Ele. A família, o negócio, a saúde, disciplinamos para que esteja sempre abaixo de Deus. Ou seja, Deus está acima. Mas o que fazem muitos? Muitos vivem suas vidas baseadas primeiro na família, no negócio, na saúde. E não se predispõem em servir a Deus. Tudo precisa ser primeiro e depois Deus. É isso que elas fazem, porque dizem que Deus compreende. É muito importante você, ouvinte, viver a ordem de Deus, a disciplina de Deus, que vai contrariar muitas vezes a sua vontade, para que você tenha experiência do que você ouviu de Deus e sabido na prática. Você, como pai, mãe, filho, filha, deve sempre contar para os seus familiares o que Deus tem lhe ensinado. Isso não é teoria, mas convivência, experiência com o Criador,
quando você ouve a voz de Deus. Por isso diz assim: não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Não tem como, eu não consigo, porque o que Deus fala no dia a dia comigo, nas minhas imperfeições, Ele está sempre falando. E sabe, se eu falar cada voz que eu ouço da parte de Deus, você vai ter muitas lições. Ou seja, eu ouço e compreendo a voz dele. E quando eu compreendo, é claro que eu não vou encobrir aos meus filhos, às pessoas que estão próximas de mim. Eu vou querer falar do que Deus tem feito, o que Ele tem me orientado, como que Ele tem me feito ver, enfim, porque é vida dentro de mim. Você sabia que quanto mais você fala do que Deus faz, do que Deus fez, mais você estimula para si mesmo a ser grata a Deus. E também cativa uma apreciação a Deus, que é super interessante, porque no que você fala de Deus, você faz bem a si mesmo, a sua alma, o seu corpo iluminado. A sua vida passa a ter mais vida ainda quando você fala da obra de Deus. Não encubra mais, não perca seu tempo, faça uso das suas palavras para o bem. Porque se você fizer uso das suas palavras para o mal, você estará dando o mal para si mesmo.